Que são aqueles que fazem bagunça, né? Que vão bagunçar a casa, que vão vão irritar o seu gato, vão tal, tal, tal. Tem gente que conta experiências de dar medo com o duende, assim, que eles vão atrás, que eles ficam perturbando e tal, tal, tal. Em pé, mais ou menos no tamanho assim, horrível. Ele num aspecto escuro, de trevas, e na hora eu entendi claramente que aquilo era um demônio, ele era um duende, né? E aí eu vejo ele e ele tava assim olhando para mim com raiva, e aí eu começo a gritar, gente, tira as crianças daqui, corre, 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 tira as crianças daqui, some com as crianças, isso aí é contra as crianças. Eu quero compartilhar agora uma experiência tremenda que eu tive quando depois de voltar das missões no exterior, voltei a assumir responsabilidade com o departamento de crianças e agora então faço parte da escala. Como eu estava em transição, eu não assumi nenhuma liderança, da igreja, mesmo sendo pastora, eu entendo que tem tempos e tempos e independente da nossa unção, da nossa consagração, nós temos que estar disponíveis na mão do Senhor, em qualquer lugar onde Ele nos colocar, e focados na necessidade da igreja, não daquilo que a gente quer, nem de um status que a gente possa estabelecer por causa do cargo ou da consagração eclesiástica. É muito importante que você possa ser sensível às necessidades da igreja. Nós somos servos, do primeiro ao último, amém? E independente do cargo, da consagração, independente do teu tempo de experiência, ao contrário, na verdade, o tempo de experiência na presença de Deus deveria nos dar essa maturidade para entender que nós deveríamos, pelo menos, estar disponíveis para servir naquele lugar onde se precisa, onde a igreja está precisando do nosso serviço. Então, toda a experiência que você ir coletando ao longo dos anos deveria estar se amoldando às necessidades da igreja. E é isso que aconteceu numa das missões, depois que eu retornei da missão na Argentina. E agora então eu fico na direção dos meus pastores presidentes que me orientam a membrar numa das nossas igrejas na região onde eu me encontrava, né? E ali então eu começo a congregar, me disponibilizo, eu converso com os pastores locais e eu falo ao respeito da minha experiência e meu desejo de trabalhar no evangelismo, de trabalhar eu falo, né, que eu tive experiência no departamento infantil, no departamento de adolescentes. Na verdade, aqueles pastores já conheciam um pouco a minha trajetória, né, no departamento de missões. Então, eu apenas me disponibilizei e eu falei do meu desejo de estar também participando do departamento infantil, né, que é um desejo do meu coração, mas que eu estaria disponível às necessidades da igreja, onde a liderança me precisasse, né, ou entendesse que seria melhor que eu pudesse estar servindo ao Senhor. Eu falei do departamento de limpeza, eu falei do departamento, eu não me lembro como foi toda a conversa, mas eu me lembro que eu me disponibilizei e então eu fui escalada no departamento de crianças. E há uma semana da minha escala, da minha vez de fazer a aulinha das crianças, claro que quando eu chego, eu converso com a equipe do departamento infantil e eu pergunto como era a forma de trabalho deles, porque você tem que entender que cada igreja tem um esquema específico de trabalho e não é você que tem que chegar chegando, estabelecendo o teu ritmo, impondo o teu ritmo, não, você que tem que se adaptar ao trabalho que está sendo feito, né? Então, eu pergunto para a equipe como é que eles estavam trabalhando, para eu poder me adaptar e eu me encaixar naquilo que eles já estavam fazendo. Eles me colocam em dia, me informam a respeito, e então eu começo a preparar a aulinha. Naquela preparação, eu começo a orar, eu faço um esquema, né, uma lista de tarefas necessárias que eu deveria fazer, né? É, ver ver o material que fiz tipo um checklist, né? Ver o material que a equipe está utilizando, planificar a aula para tal dia,
coletar o material necessário, conectar com as crianças, fazer um convite, orar pela estratégia certa e pelo impacto daquela aula na vida das crianças, entrar no jejum, aí eu fiz eh, um jejum no dia que eu ia ministrar a aula, né? Então, eh, fazer um jejum pelas crianças, pelo departamento e pela aula, né? Pelo time, né? Eu me lembro que também eu coloquei a pedir ajuda para os pais para juntar o material para fazer a aula. E, enfim, eu começo a trabalhar debaixo daquele checklist e eu começo a me consagrar cada vez que eu ia fazer alguma desses pontos da lista, eu orava em função daquilo. E o dia que eu separei, uma semana antes, porque eu fui escalada com um mês de antecedência, né? Me colocaram é, na escala do mês seguinte, né? E aí, uma semana antes, eu me lembro que é, eu paro para agora montar a aula, né? Fazer o esquema da aula, o que que eu ia fazer primeiro, o que que eu ia fazer depois, começar a preparar o material. Eu já tinha recolhido o material, mas agora eu precisava preparar a aula, né? E, e aí eu passo a tarde inteira naquilo, eu passo a tarde inteira em oração, falando com Deus, enquanto eu fazia as coisas, desfrutando daquilo que eu estava fazendo, os desenhos e tal. E, e eu me lembro que é, eu entrego nas mãos do Senhor aquele tempo, né? Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. E eu vou dormir. Eu me lembro que eu fiquei até tarde preparando aquele material. E eu levantei, quando eu acordei no dia seguinte, eu estava com o meu propósito de fazer uma hora de leitura diária e eu separo. Então, essa hora, assim que eu acordei, eu costumo de nem ir ao banheiro, eu não levanto se eu não faço a minha oração e eu faço a minha leitura bíblica para dar prioridade, porque muitas vezes eu deixei de fazer no começo do dia e acabava às vezes não fazendo, não achando, não parando na correria do dia para dar esse tempo de qualidade. Então eu preferi estabelecer isso como disciplina na minha vida e eu peguei a Bíblia depois de fazer a minha oração e eu sentei na cama para ler. Eu me lembro que depois daquela hora de leitura bíblica eu comecei a agradecer a Deus e começou a entrar um sono bem pesado em mim. E eu encostei a cabeça assim na parede e eu tive um pequeno cochilo, eu entrei no sono, né? Eu tive um sonho, visão terrível, terrível. Eu estava numa sala com as paredes brancas, né? Eu me lembro que tinha várias pessoas, adultos e crianças, né? E tinha um movimento assim, como se fosse uma reunião. E eu me lembro que eu começo a ver, eu avisto na parede um bicho caminhando com muitas pernas, né? É, e ele tinha uma coraça, como se fosse um capuz, alguma coisa estranha, cheia de coisas assim, aqui encoladas, bem esquisito o lombo dele ruim e algumas coisas assim que espetavam, né? Aí o pessoal, aí eu falo do bicho, né? E o pessoal fica assim, sem saber o que fazer. Eu falo, gente, não mexe, não mexe, porque aquilo vai machucar. Aquilo machuca. Olha como ele tá, tem coisas que cortam, vai cortar a pele da gente. Não, não mexe nele, vamos pegar alguma coisa. E aí eu começo a falar pra gente buscar alguma coisa para colocar na parede e tirar ele da parede, colocar dentro de um saco, enfim, enquanto a gente procurava alguma coisa para pegar ele, o bicho consegue descer no chão, e na hora que ele desce no chão, ele rompe aquele lombo dele, aquele capucho dele, e ele é mais ou menos no tamanho assim, horrível. Ele num aspecto escuro, de trevas, e na hora eu entendi claramente que aquilo era um demônio, ele era um duende, né? E aí eu vejo ele e ele tava assim olhando para mim com raiva. E aí eu começo a gritar, gente, tira as crianças daqui, corre, 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 tira as crianças daqui, some com as crianças, isso aí é contra as crianças. Aí eu me lembro que eu vou na direção dele, já levanto a mão, começo a repreender no nome de Jesus. E eu repito eu fico repetindo 3 vezes a repreensão no nome de Jesus. Enquanto eu repetia, ele ia crescendo até tomar o tamanho de um adulto e ele encosta numa prateleira que tinha ali contra a parede.
E ele fica rindo, debochando de mim, ele cruza assim os braços, fica assim debochando de mim, né? Tipo, não faz nada que você está fazendo. Aí eu comecei a falar com Deus dentro do sonho. Deus, como assim? Eu estou falando no teu nome, eu estou repreendendo no teu nome, Jesus. Por que que ele está rindo? Que autoridade é essa, né? Aí eu acordo naquela agitação que eu ainda estava vivenciando no sonho. Aquilo foi muito real. E eu dobro o joelho ali na mesma cama, eu deixo a Bíblia de lado. E aí eu começo a clamar e começo a pedir a Deus, Deus, que é isso? Meu Pai, me mostra o que que o Senhor está querendo me mostrar, meu Deus amado, em nome de Jesus. Eu começo fervorosamente a orar, pedindo a Deus, perguntando que autoridade é essa, por que que eu repreendi no teu nome, Senhor? É no teu nome, eu repeti 3 vezes, e aquilo não mexeu com aquele demônio, meu Pai. Por que que ele cresceu daquela forma? Por que que ele estava debochando de mim? Por que que ele estava se agindo daquela forma, pai? O que que está acontecendo? Me mostra a verdade, Deus. Aí eu estava naquela oração fervorosa, né? E a pessoa que estava morando comigo, ela entra, né? Uma amiga, uma irmã minha na fé, e aí ela entra e ela fala, ela me chama para comer, né? Eu falei, minha irmã, para tomar o café da manhã, né? Eu falei, minha irmã, não dá para tomar agora não, porque eu tive essa experiência, uma experiência com o Senhor agora, depois do estudo bíblico, e eu preciso entender o que Deus está me mostrando. Ele me trouxe uma revelação, eu preciso entender. Aí eu estava esperando ela sair, ela não saía, e ela ficou ali na expectativa de eu orar junto com ela para poder saber, né? Ela não, no que ela não saía, eu relatei a visão que eu tive, o sonho que tive. Aí eu falei, Deus, eu falei, minha irmã, eu preciso orar, deixa eu orar. Aí eu falei, minha irmã, ela fala para mim, isso aí é pelas crianças da salinha. Você ficou ontem o dia inteiro preparando a aula. Isso é o diabo se levantando contra você, porque você quer pregar para elas, você preparou palavras, estudo bíblico para elas. Aí eu fiquei assim, né? Eu entendi que Deus estava usando ela para me responder aquele clamor, né? Foi tremendo aquela interação, aquela resposta de Deus. E eu comecei a agradecer ao Senhor pela resposta. Eu fiquei olhando para ela, falei, minha irmã, Deus te usou de uma forma poderosa agora para me responder. E e aí eu fico pensando, né, eu levanto com ela, eu já me senti em paz de ter recebido a resposta, mas se eu levanto com ela, eu vou tomar café. Enquanto a gente toma café, eu começo a conversar com ela, né? E aí eu explico, eu conto, compartilho na mesa do casal, né? Eu compartilho que as experiências que eu tive na área de libertação, às vezes que eu fui ministrar libertação junto com, às vezes sozinha, às vezes com algum irmão da igreja, mas que tinha aquela reação na pessoa que estava recebendo a libertação, de deboche, da pessoa ficar rindo, do inimigo falar em atitude de deboche, né, zombando da gente, sempre a gente descobria que a pessoa, na verdade, não tinha intenção de ser liberta. O diabo sabia que aquela pessoa estava presa no prazer do pecado, na prática do pecado. Eram pessoas que sabiam que estavam sendo possuídas por demônios, sabiam que tinham brechas, que tinham legalidades, mas que não estavam dispostas a renunciar àquilo que o demônio estava dando. Aí eu compartilhei isso na mesa e eu comecei a perguntar para Deus agora, Deus, aonde está essa legalidade? Por que é que o diabo está debochando daquele jeito? Qual é o problema naquela sala de aula? Então agora o Senhor me mostra corrupção na liderança. Olha que forte, guarda isso no teu coração. Guarda isso no teu coração. Amém? Para você aprender a você pagar o preço da tua santidade, da busca sincera do Senhor e de entender que mesmo diante de uma liderança corrupta, você pode ser sal e luz para uma criança. E isso já vai ter valido a pena todo o teu esforço. Amém? Eu só sei que quando o Senhor mostrou que era a liderança, o problema estava na liderança, nós entramos no jejum, na oração, nós começamos a guerrear. Deus falando, Deus já tinha mostrado que havia uma potestade oprimindo a igreja, né? Mas eu não sabia que
que a situação do departamento de crianças também estava debaixo, claramente, né? Pela lógica, eu devia ter entendido isso. Uma vez que uma potestade somete uma igreja, ela está sometendo a liderança toda, ela está sometendo a igreja toda. Ela, na verdade, quem entrar debaixo daquela cobertura, vai ficar debaixo daquela opressão, né? E esse é o grande problema das igrejas que se corrompem, das lideranças que se corrompem. E por isso que Deus faz uma exortação tão grande ao respeito dos pastores negligentes, né? Porque a negligência já é uma forma de corrupção. Você fazer a obra de Deus de forma relaxada já é uma forma de corrupção. Você se conformar com as coisas deste mundo. É você não fazer questão de fazer a obra de Deus com ordem, decência, com excelência como para Deus. Amém? Ou você está fazendo para o seu próprio ego, ou você está fazendo para agradar as pessoas. Tanto faz, você estará servindo ao inimigo e não a Deus, né? Então, às vezes a gente não está falando nem de está roubando a igreja ou não está pregando sabe, essa doutrina. Às vezes está pregando bem, mas não é transparente na administração, não dá lugar, não investe nas pessoas para o crescimento das pessoas. Às vezes não está preocupado com a vida de cada departamento, com o crescimento de cada departamento. Não permite que outras pessoas possam assumir lugares de liderança. Vai fechando, né? Então, está pregando a palavra, mas não está vivendo a palavra. Não está colocando em prática aquilo que o Senhor nos disse fazer discípulos. Os discípulos são para que nós venhamos crescer, servir e enviá-los né? Para assumir o ID do Senhor, né? Junto conosco, né? Então, há diferentes tipos de corrupção. Naquela igreja, então, nós tivemos aquela experiência, nós começamos a guerrear e eu começo a ver como eu começo a ser podada, né? Como eu começo a ser observada, como eu começo a ser excluída, né? Mas o mais maravilhoso foi entender que se nós tínhamos sido colocados ali pelo próprio Deus, né? Se eu tinha sido colocada ali pelo próprio Deus, se eu tinha sido direcionada pela minha liderança, pelos meus pastores presidentes, eu precisava fazer a diferença, seja como fosse, né? Seja como fosse. E, na verdade, consagrando minha vida. Essa é a forma de fazer a diferença, consagrando a tua vida ao Senhor, guerreando, tomando as armas do Espírito. A gente não pode, porque outro está na carne, a gente dar lugar à carne, né? Então nós precisamos nos posicionar, porque aquele que é da carne faz coisas da carne, aquele que é do Espírito faz coisas do Espírito. Então seja do Espírito. Amém? Então eu comecei um propósito de jejum e oração, eu comecei a comprar briga por aquele departamento, e antes de dar a minha aulinha, né? Antes de levar para as crianças o que Deus já tinha colocado no meu coração, Deus já começou a se mover, né? Eu comecei a interagir com as crianças, comecei a entrar em contato com elas, cumprimentá-las, conhecer o nome de uma, da outra. Eu comecei a fazer o convite, eu fiz convites para a aulinha que elas teriam comigo. Elas já viram a diferença nessa questão, né? Aí eu peguei essa estratégia para onde eu vou, eu faço daquele jeito, porque eu vi que elas se sentem abraçadas, elas se sentem vistas, né? Elas saem do anonimato na igreja. Às vezes as crianças chamam só para a hora da, da oração para mandar para a salinha quando oram por elas, né? Às vezes nem vem para o altar para orar, às vezes vai direto para a salinha, né? E o pior de tudo é quando não tem ministração no departamento de missões. É uma sala de brinquedos. Sabe aquela sala que tem no shopping para as crianças, para os pais deixar brincando para poder dar um rolê no shopping? Tipo isso, está acontecendo isso em muitas igrejas, né? Às vezes até tem um adulto para, porque tem lugares que eu vi que nem adulto tem para cuidar. Às vezes são crianças cuidando crianças, né?
Mas às vezes tem um adulto, mas não tem uma instrução bíblica. Não tem. E então ali o inimigo está tendo liberdade. Porque sabe o que que acontece? As pessoas doam brinquedos para enfeitar a sala das crianças, como enfeita a sala do shopping. Coloca brinquedos, coloca jogos para elas passar o tempo lá, passar o tempo. Mas o tempo delas não está sendo aproveitado, né? Perdendo tempo. Porque isso você faz em qualquer outro lugar. Aí você vai na igreja, recebe ministração, a tua criança não recebe, então ela não muda, ela não vive a transformação. Você começa a receber palavra, está vivendo a transformação, mas você não tem economia com a tua descendência. A tua descendência começa a se levantar contra você, começa a ter problemas de comportamento, começa a ter problemas no sono, começa porque ela não está recebendo. Então existe uma guerra espiritual dentro da tua casa, porque a tua criança, ela vai para a igreja, mas ela não conhece Jesus. Então ela não vive a transformação dela. Ela não tem paz. O inimigo começa a usar até para te perturbar a tua própria filha, o teu próprio filho. Começa a usar ele como marionete, porque ele tem legalidade. E então, até os brinquedos que entram na sala das crianças são brinquedos que o Senhor já mostrou que não são de Deus, que são brinquedos que o próprio inimigo montou para poder perturbar as crianças no mundo inteiro, também as crianças da igreja. E a gente não se atenta para isso, né? Então, nós precisamos entender essas coisas. Nós começamos a guerrear. E nós não mudamos a liderança, mas a atmosfera naquela igreja começou a mudar. Adultos começaram a perceber a diferença que estávamos fazendo naquelas crianças. Aquilo foi semeado. Mas o mais precioso de tudo, crianças se envolveram, ouviram falar de Jesus, experimentaram o poder da oração, elas se levantaram para orar pelas outras crianças e nós podemos viver o sobrenatural. Aquilo foi semeado no coração daquelas crianças. Eu não sei qual vai ser o fruto daquelas crianças, mas uma delas me chamou em particular muito a atenção. Ela veio relatar para a mãe dela que na salinha, olha a percepção da criança, uma vez que os olhos dela são abertos no espírito. Ela já tinha tido problemas com os brinquedos em casa, nós já tínhamos feito a limpeza na casa daquela mãe, ou daquela família. E quando nós tiramos os brinquedos que o Senhor tinha nos mostrado, que estavam sendo usados para perturbar aquela criança, a própria criança percebeu a diferença da mudança da atmosfera ali. Então, quando essa criança vá na salinha, agora já experimentando a paz da presença de Deus, agora já experimentando a mudança da atmosfera na casa dela, onde ela se assustava por qualquer coisa, ela via sombras, ela percebia o mal, né? Ela agora vai na sala das crianças e ela encontra um brinquedo, um desses brinquedos que nós tínhamos tirado do quarto dela, que a mamãe tinha explicado que não fazia bem. Ela percebeu que quando tiraram aquele brinquedo, ela voltou a dormir tranquila, ela começou a sentir paz. Agora ela entra na sala das crianças, acha esse brinquedo lá, explica para as outras crianças e ainda vem falar com a mãe. Mãe, na salinha das crianças, tem aquele brinquedo que não faz bem para as crianças. Eu já falei para elas. Olha que interessante. Foi semeada a palavra, foi semeada a verdade. Aquela criança foi marcada pela presença de Deus. O Espírito Santo convenceu ela do bem e do mal. Ela vai guardar isso no coração pelo resto da sua vida. Então a palavra não volta vazia. Você não precisa se revoltar, ficar fazendo escândalo, falar abertamente, denunciar abertamente, sabe? Escandalizando a igreja, falando que Deus te mostrou, porque muitos fazem isso e acabam saindo se dando muito mal, né? Você só precisa ser sal e luz. Ore por aqueles que se corromperam, ore para que voltem à presença de Deus.
Se eles decidirem não voltar, você fez a tua boa parte. Mas tenha compaixão dos nossos irmãos que se afastam, que cedem às tentações do inimigo, porque eles mesmos já vão pagar um alto preço por isso, principalmente quando estão na liderança e na mão dessas pessoas existem vidas as quais Deus deu responsabilidade de cuidar. É muito importante que você entenda que você não pode usar a desculpa do erro do outro para você errar. A nossa luta não é contra carne nem sangue, porém contra principados e potestades do inferno. Eu quero falar abertamente ao respeito dos duendes, porque foi nessa visão que eu tive claramente essa visão do duende é, como um demônio, sendo um demônio, e eu tive experiências também na época que eu trabalhei na televisão, tanto na Globo como lá na Argentina, ao respeito de, olha que interessante, né? Condutoras de programas infantis que falavam com duendes. E esses duendes, eles até davam instruções e supostas estratégias de captação de crianças. Eles iam falando como fazer os programas, o que fazer em cada programa. Abre teu olho, tá? Vamos à definição do dicionário. O mais prático é começar por aí, porque aí você fala, ai, que viagem, já é paranoia desses crentes, já tá inventando. Não, vamos ao dicionário, tá bom? Porque a verdade está estampada no significado, amém? Significado de duende. Primeiro dicionário que eu pego agora é o Dício, dicionário online de português. Quer dizer que você pode pegar, é só digitalizar significado de duende e vai aparecer tudo isso que está aparecendo aqui para mim e para você, tá bom? Substantivo masculino, espírito sobrenatural. E já quero deixar claro que diz a palavra com respeito aos espíritos, tá? Nós só temos o espírito do bem com o qual nós temos acesso a interagir, que é o Espírito Santo de Deus. E acabou, ponto final. Se nós interagirmos com algum outro espírito, algum ser celestial, é debaixo da ordem do Senhor como mensageiro para nós, ou para interceder, para pelejar pela nossa vida, um anjo de guerra, um soldado do exército do Senhor, tá bom? Mas são seres angelicais, tá bom? Qualquer outro espírito com o qual você e eu venhamos interagir são demônios, ok? Isso está claro na palavra. Você pode pesquisar. Você pode pesquisar também. Faça um estudo bíblico para você tirar qualquer dúvida. E eu faço questão de que você coloque em estudo o que eu estou falando, tá bom? Porque você precisa ter as suas próprias experiências. Não é de experiências que a gente vive, é a palavra posta em prática, tá bom? E aí a gente vivencia o sobrenatural. Aí a verdade vem e se manifesta na nossa vida. Gênio fantástico que se acreditava fazer travessuras pelas casas durante a noite. E aí então usam eles esses argumentos para convencer as crianças de fazer maldades, porque o que eles fazem são maldades, é mal, e eles, com a palavra aventura distorcionada utilizada por eles, convencem as crianças a fazer brincadeiras de mau gosto, né? Que são maldades, ok? Vamos para o outro dicionário que o Primeirão da língua portuguesa. Espírito sobrenatural que se supõe a fazer travessuras na casa que frequentava. Tá bom? Significado de duende, palavras relacionadas tardoguerigono duende papa, meu. Ele, o dono de casa, ou seja, eles se declaram donos das casas onde eles habitam. Caraca! Isto é que aquele duende naquela salinha de aula, ele estava se achando dono daquela sala. E por isso que ele me confronta daquele jeito. Ele se achando, porque ele sabia que ele tinha legalidade por causa da liderança. A liderança tinha permitido ele entrar. Aliás, a liderança colocou aqueles brinquedos lá. Ai, ai, ai. Um duende, agora o portal de luz Lotus, ele diz, um duende, uma fada, gnomo, não são contos de fadas. Eles existem e habitam entre nós. São espíritos.
Hello, hello, ok? Vamos então, o que é conceito e definição de acordo com a conceito.com. Um duende é um ser fantástico que aparece na mitologia de muitas culturas. Em geral, é uma criatura com aparência humanoide, embora menor que o ser humano. Ele é um espírito. Duende.luz. Quem se aventura a ter um duende deve se preparar para nunca mais se sentir sozinho e viver as mais fantásticas aventuras, pois eles são espíritos. Caraca! Significado de duende dicionário online. Pequeno ser imaginário, de aspecto humano, orelhas pontudas e dotado de poderes mágicos. Quem faz mágica é o diabo, ok? Através da bruxaria. A bruxaria é praticada pelos bruxos. O que que são bruxos? Servos do diabo. Servos de Satanás. Servos dos demônios. Ok? E eles penetram à noite nas casas para fazer travessuras e maldades. Agora vamos, muitas vezes associado a fantasmas de vivos, mas também existindo como espírito da natureza. Eu acho que não precisa mais continuar lendo, né? Isso que o próprio mundo está falando, tá? Porque estou pegando os dicionários, não estou pegando a Bíblia, não estou fazendo um estudo teológico, tá? Tô falando que está ao alcance da tua mão. É só quando a gente fala, né? Ao alcance de um clique. Os duendes são os seres mais populares da mitologia celtas e nórdicas, fazendo parte de uma raça elemental, junto com as fadas, elfos e gnomos. São seres espirituais. É muito forte, cara. A verdade está estampada na nossa cara e a gente que não quer ver. Ah, deixa eu ver. Eu tinha visto uma definição aqui que eu não me lembro aonde foi que eu vi. Mas eu acho que com isso já tá de bom tamanho. Acho que foi na Wikipédia. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, pronto. O termo espanhol duende originou-se com uma contração da expressão dono de casa, ou duende la casa. Duende la casa, duende que seria dono, né? Então esse é o nome, olha só. Quando você traz um duende para tua casa, você está dando a ele a legalidade espiritual para ele ser o dono da casa. Você está declarando que ele é o dono da casa. Ou seja, você está entregando a tua casa na mão do demônio. Imagine o resultado. Gente, isso aqui é tremendo, é terrível, hein? Significa então literalmente dono de casa e foi originalmente conceituado como um espírito que habita nas casas, um espírito travesso que habita em uma casa. Então nós precisamos saber o que a gente fazer. Nós precisamos entender o que a gente está colocando para dentro da nossa casa. Nós precisamos entender isso, ter as coisas bem claras, para a gente não levar um susto lá na frente e não entender o que que aconteceu. Como é que a gente chegou nesse ponto de destruir a nossa casa, a nossa família? Gente, acorda. Amém? E muitas pessoas me perguntam, Vitor, você vende garraduendes, você tem garraduendes, o que você pensa sobre garraduendes? E por isso resolvi falar um pouco sobre o que eu penso e sobre a minha visão sobre os garraduendes. Não sei se vocês já assistiram um filme chamado Aladdin, que é um filme bem antigo, falando sobre o gênio da lâmpada. O garraduende ele vai funcionar da mesma maneira. Um garraduende você vai aprisionar o seu gnomo, o seu duende ou qualquer tipo de ser elemental da natureza para que ele realize seus desejos, como aparece no gênio da lâmpada. Ou seja, você vai ter direito a desejos para ele porque ele está sendo escravizado
pela energia que tá dentro da garrafa, né? Ele tá sendo preso e aí você vai fazer como se fosse uma troca. Olha, gnomo, se você pegar lá e realizar meu desejo do tipo, eu quero meu namorado da mó da hora, pá, eu arrasto, esfrego a garrafinha, pá, e quebro a garrafa e aí você pega e realiza o seu desejo. É mais ou menos assim que funciona. Mas se você encanta aquele garra duende ou se você faz algum tipo de ritual ou prece ou oração ou algum desejo para aquele garra duende, é uma energia péssima porque você está torturando o elemental. Então, tomem cuidado, porque o que acontece quando você tem um garra duende e você tem ele preso dentro da garrafa? Pode ser que a energia desse gnomo queira causar um alvoroço no seu caminho, no seu dia a dia. Você pode estar perdendo dinheiro, você pode estar tendo problemas em relacionamentos, você também pode estar tendo poltergeist na sua casa que você acha que tem um grande espírito causando dentro da sua casa e na verdade é só uma energia de um elemental que está querendo ser liberto dessa garrafa. Então o meu conselho para vocês é não terem um garra duende e deixarem os gnomos e os duendes libertem os gnomos, porque isso é muito sério. Para quem trabalha com a energia dos elementais não é uma energia bacana. E isso se popularizou muito por conta das fotos que apareceram pelas redes sociais falando dos gnomos que estavam se mexendo dentro da garrafa. O seu gnomo ele pode se mexer também fora da garrafa, gente. Então se vocês querem ver essas coisas estranhas, sobrenaturais, não precisa ter um gnomo dentro da garrafa. Ó, só pra quem, né, não entendeu porcaria nenhuma, nós temos um duende aqui na nossa frente e ele tem um motivo. O Dani tem uma série também que ele criou, né, no caso, envolvendo duendes. E eu queria falar com você, Ninoca, sobre o duende da garrafa. Porque, conta. Você fala. lembra disso aí? Eu lembro, Duende da Garrafa, lá de São Tomé das Letras. Então, pra quem não sabe, o que é? Conta pra galera. É um... Lá de São Tomé das Letras, é de uma mulher específica que ela começou a criar, começou a fazer. Duendes dentro de garrafa. Duendes dentro de garrafa. Só que ela faz tudo numa energia de amor, de paz. Então, assim, ela vai criando os duendes e bota uma energia de amor e etc. E a galera, por conta... No caso, teve uma pessoa que comprou um duende desses, né? Teve uma pessoa que comprou um duende desse e falou que depois de um tempo o duende virou de costas na garrafa, a garrafa apareceu embaçada como se alguém estivesse respirando dentro. Então não é do mal. O duende não é do mal. Não. É porque tem toda aquela lenda, né, que o duende, se você não dá o café pra ele, ele pega as suas coisas, travesso, duende tem travesso. Tem essa do travesso. São Os seres gnomos místicos, são mais né? de boas. Porque eu penso assim, é como se você tivesse um gato, um cachorro em casa. Se você não doutrinar ele vai bagunça. Exatamente. E falam que os duendes, eles são assim, travessos. E cara, se você vai chamar... Pra quem acredita, né, em duende, é muito legal essa mística dos seres elementais, né? Duende, sempre pelo que eu aprendi, é que ele vem da natureza, que ele cuida da natureza. E tem os duendes maus também, que são aqueles que fazem bagunça, né? Que vão bagunçar a casa, que vão vão irritar o seu gato, vão tal. Tem gente que conta experiências de dar medo com o duende, assim, que eles vão atrás, que eles ficam perturbando e tal. Duende bem bizarro. Porque é um serzinho bem pequenininho. Se ele aparecer andando assim, cara, dá medo. Não, né? vocês já viram aquele vídeo da... Oi? Você já viu aquele vídeo da Xuxa falando que já viu um duende? Já vi um duende. Sério? Ela fala assim, gente, vocês vão me chamar de louca, mas eu já vi um Então, duende. mas eu quando eu tava na brisa do duende, quando eu falei que eu fiz uma série ficcional. E eu lembro que quando eu tava na brisa do duende, eu lembro que uma vez, sabe, eu tenho uma lixeira no banheiro, que é aquela lixeira que tem que a portinha dela você enfia o papel assim, e aí ela fica balançando. Aí eu na brisa do duende um dia, tinha acabado de começar a invocar ele, deixei a maçãzinha lá pra gravar o vídeo e tal. Esse negócio girou com uma violência. Fez... Aí eu fiz... Ou é rato, ou é o duende. Rato não é porque meu gato ia pegar, né? Eu fiz story porque o negócio girou muito rápido. Eu falei, o duende passou aqui. Mano, O que você faria, Fabinho? Eu ia cancelar a live. Cancelar a live. Porque o duende, ele é um fantasminha, né? E aí, de repente, ele se materializa e você vê ele. Mas ele é uma energia, falam que ele é, né? Aí ele se materializa, é o que as pessoas veem. Eu mandei fazer o meu duende bem com cara de diabinho. Do né? jeito que você gosta. Eu fui esses dias comprar uma... Porque também agora eu tô fazendo uma série da fada, né? Porque meus seguidores estão pedindo pra eu invocar uma amiga pro meu duende. E aí eu comecei a invocar uma fada. Só que no meu canal, como tudo é terror e horror, a fada que eu invoquei é uma fada do mal, uma fada medonha. E aí eu fui comprar uma varinha na loja do Vitor, que é uma loja que tem lá em Santo André. Chama Bosque dos Gnomos, uma propaganda. Mas a loja é linda. E aí, na hora que eu cheguei, o Vitor, que é o dono da loja,
Ele já me viu, ele falou assim: Nossa, cara, você tem uma aura vermelha, você faz muito ritual, né? Sem eu conhecer ele. Eu falei, não, amigo, eu faço jogo de terror. Ele, Aham. então, ai, quero te apresentar a loja. Procure pesquisar, procure aprender, procure estudar a respeito das coisas. Não abrace tudo porque simplesmente está na moda. Não deixe entrar tudo na tua casa só porque recebeu de presente. Às vezes a gente fica com receio de destruir algo que a gente recebeu de presente porque o outro gastou dinheiro para comprar para te dar. O dinheiro do meu pai, a minha mãe comprou para mim, o meu irmão me deu de presente. E aí, cara? Foi dinheiro jogado fora já no momento em que ele decidiu gastar esse dinheiro, sabendo que você é filho de Deus, se não se importou. Ou talvez na própria ignorância, talvez sem maldade, no intuito de te dar porque é bonitinho, porque é fofinho e macio, né? Então nós precisamos acordar, porque é preferível você destruir aquele objeto que custou um pouquinho de dinheiro do que você destruir a sua casa, que pode custar a sua vida e a vida da tua família. Amém? Nos vemos no próximo capítulo deste seriado, instruindo as nossas crianças e guardando elas de todo mal. Que Deus te abençoe.